Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A Arca da Aliança é um dos símbolos mais importantes presentes na Bíblia. Ela possui uma representação espiritual muito grande, tanto para os judeus como para os cristãos, e atualmente é impossível afirmar onde ela realmente se encontra. E ainda mais, se ela realmente existiu ou é apenas um dos elementos alegóricos presentes no livro sagrado. Não é à toa que a arqueologia tem feito seu trabalho incansavelmente, encontrando vestígios importantes relacionados a ela. Um desses achados foi encontrado numa caverna de sepulcros em Jerusalém, e a forma como aconteceu é interessante. Tudo começou em 1979, quando o arqueólogo bíblico professor Gabriel Burkey, que é natural dos guetos de Budapeste e nascido durante a Segunda Guerra Mundial, fazia uma espécie de introdução à arqueologia a jovens adolescentes na região de Ketef Hinnom, entre os chamados Vale do Inferno e Vale dos Gigantes, próximo a Jerusalém. Hoje é um local que está repleto de novas construções. Contudo, como todo local histórico em Jerusalém, tornou-se um sítio arqueológico e lugar turístico. E foi justamente onde Burkey havia levado seus alunos, as cavernas de sepulcros. O lugar é assim chamado porque nele foram encontrados há vários anos um agrupamento de sepulcros que datam de antes de Cristo e tudo indica terem pertencido a uma só família. Agora, depois de 2.600 anos de existência, o lugar não é mais o mesmo, obviamente. Acontece que, devido à ação do tempo, de terremotos na região e também de saqueadores que já passaram por lá ao longo dos séculos, boa parte do teto da caverna desabou, deixando a céu aberto somente as marcações dos locais de colocação dos corpos e a ideia geral de como eram aqueles túmulos. Nem mesmo Burkey esperava haver qualquer vestígio histórico no local, até que um dos seus pupilos, um jovem curioso e inquieto chamado Nathan, teve a permissão do professor para limpar uma das câmaras, digamos assim, que fazem parte dos sepulcros. Passado um tempo, Burkey foi acordado pelo jovem, que lhe trouxe uma surpresa. Aliás, dois vasos de barro praticamente intactos. Esse foi o estopim para o achado considerado tão valioso quanto os manuscritos do Mar Morto. E você vai entender por quê. Primeiro, eu vou contar do que se tratam tais sepulcros. Originalmente, eles foram construídos e muito bem construídos, por sinal, num tipo de rocha que permitiu cortes retilíneos tanto nos cantos das paredes como no teto e também no chão. Mesmo tudo sendo feito à mão, contando com ferramentas rústicas que dispunham na época, os ângulos das paredes são praticamente perfeitos. Os sepulcros foram cuidadosamente divididos em câmaras, algumas no subsolo, outras acima. Cada câmara foi reservada a um falecido. De acordo com os arqueólogos, o local data dos séculos 6 e 7 a.C., ou seja, tem algo aí em torno de 2.600 anos ainda da época do primeiro templo de Jerusalém. Isso também quer dizer que os achados em Ketef Hinnom são 200 anos mais antigos do que os pergaminhos encontrados em Qumran, os manuscritos do Mar Morto. Outro detalhe observado foi que, devido aos cuidados na construção e, posteriormente, aos artefatos que foram encontrados, os túmulos pertenceram a pessoas de classe mais alta e a uma só família, e não a uma família qualquer, mas pertencente à elite de Jerusalém. Todos eles seriam descendentes de Arão. E quem foi Arão? Você me pergunta. Arão, retratado no Antigo Testamento, era o irmão mais velho de Moisés e de Maria, filho de Amram e Jocabed. Arão teve um papel super importante na liderança espiritual e na libertação dos israelitas na escravidão do Egito. Ele foi escolhido por Deus para ser o porta-voz de Moisés, já que Moisés tinha dificuldade para falar. Além disso, Arão foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Ele era responsável por realizar os rituais de sacrifício e interceder pelo povo diante de Deus. Também liderou o povo quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Até então, Burkey não fazia a mínima ideia do que o seu aluno havia encontrado. Isso porque ele acreditava que naquele local nada mais poderia haver sobrado, uma vez que, durante os séculos que passaram, os sepulcros ficaram à mercê da sorte. Sorte essa representada pelo que já mencionei aqui, ou seja, terremotos, saques e outras ocorrências que acabaram por praticamente destruir o local. Mas, levado pela perplexidade e curiosidade, é claro, ele mesmo foi até o local onde o garoto havia encontrado os jarros e, com menos esforço do que pensou, encontrou um tesouro bíblico
impressionante. O arqueólogo não perdeu tempo e entrou em contato com outros colegas para formar uma equipe profissional, pois o caso exigia um melhor engajamento de equipes treinadas. E foi então que, além de encontrar mais jarros, vários deles foram também recuperadas algumas espécies de ferramentas, pontas de lança, objetos de bronze e algumas pratarias, ouro e quase uma centena de ossos. Mas o que mais chamou a atenção de Barkey foram 2 pequenos objetos metálicos, 2 pequenas folhas de metal enroladas. Assim que encontraram esses 2 objetos, tentaram sem sucesso desenrolá-los e a essa altura, o arqueólogo já presumia que aquilo era 2 pequenos pergaminhos. Sob o risco de quebrá-los, Barkey enviou esses pequenos artefatos a 2 universidades, uma na Inglaterra, outra na Alemanha, mas não poderiam desenrolá-los sem quebrá-los. Barkey já estava quase desanimando quando tentou a sorte no próprio terreno, ou seja, no Museu de Israel. Foram mais de 2 anos para que os rolos pudessem ser finalmente abertos. E para a surpresa de todos, neles havia inscrições que batem com o que está escrito em Números capítulo 6, ou seja, a bênção sacerdotal, também chamada de bênção aarônica. O texto original está em paleo-hebraico, uma língua que antecede o hebraico moderno e que não é mais falada. Incrível, né? Tanto tempo depois. Isso é a ciência andando de mãos dadas com a religião. Toda vez que isso acontece, é um presente especial, não só para a arqueologia e para a ciência como um todo, mas também para aqueles que creem, já que isso é uma pequena amostra, uma comprovação de que a Bíblia não é feita somente de parábolas dificilmente interpretáveis, como muitos pensam. A Bíblia, sim, contém diversas passagens históricas, como esta que estamos vendo agora. Bem, a bênção aarônica, ou bênção de Arão, é uma das mais conhecidas e reverenciadas bênçãos encontradas na Bíblia. Ela pode ser lida em Números 6, versículos 22 a 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Números 3, 22 a 27. Esses pergaminhos são realmente muito pequenos em comparação a outros pergaminhos já encontrados. O maior deles possui apenas 9 centímetros de comprimento, enquanto o pequeno, a metade disso. Esses pergaminhos, estimam os arqueólogos, eram usados como uma espécie de amuleto por pessoas daquela época. Não um amuleto qualquer, claro, mas um abençoado por Deus. É justamente nesse ponto da descoberta de Barkey que começa uma possível conexão entre esse achado e a Arca da Aliança. Quer saber por quê? Vamos lá. Segundo a Bíblia, no livro Deuteronômio, capítulo 8, Deus escolheu pessoas da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, para transportar a Arca da Aliança até a Terra Prometida. Mas não eram quaisquer pessoas entre os moradores. Deus escolheu uma família em especial, a família de Arão. Eles foram os escolhidos para abençoar todo o povo, apesar das faltas, isso é, dos pecados já cometidos por Arão. Apesar disso, Deus reconheceu nele a vontade de viver em seu nome e por isso deu-lhe a chance de ser um sacerdote de grande importância. Segundo o relato bíblico, a arca deveria ser mantida no Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo, e mais tarde, Templo de Jerusalém. A arca continha 3 itens importantes: as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, um pote de maná como símbolo do alimento provido por Deus durante a jornada do deserto, e a vara de Arão, que floresceu como um sinal da escolha divina de Arão e sua descendência para o sacerdócio. Enquanto a arca era carregada pelos levitas, alguns acontecimentos notáveis ocorreram, como a travessia do Rio Jordão. Quando o povo de Israel se aproximou do Jordão para entrar na Terra Prometida, os sacerdotes que carregavam a arca pisaram as águas e o rio parou de fluir, permitindo que o povo passasse em terra seca. Isso está em Josué capítulo 3, versículo 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Em outro episódio marcante, ao marchar ao redor da cidade de Jericó com a Arca da Aliança,
Durante 7 dias, as muralhas de Jericó caíram milagrosamente no 7º dia, após o toque das trombetas e gritos do povo. Segundo consta no livro de Josué, com a orientação dada por Deus, o exército de Israel deveria marchar ao redor de Jericó por 7 dias. Em cada um dos primeiros 6 dias, os israelitas dariam uma volta ao redor da cidade em silêncio, liderados pelos sacerdotes levitas que carregavam a Arca da Aliança. 7 sacerdotes marchavam na frente da arca, tocando trombetas feitas de chofar ou chifre de carneiro. No 7º dia, o exército de Israel deveria marchar ao redor da cidade 7 vezes. Ao final da 7ª volta, os sacerdotes tocariam as trombetas e Josué ordenaria ao povo que gritassem em uma só voz, uníssonos. Quando o povo gritou, as muralhas de Jericó milagrosamente caíram, permitindo que os israelitas invadissem e conquistassem a cidade com facilidade. Esse ato foi considerado um sinal claro do poder de Deus, reforçando que a vitória era concedida por ele e não pela força militar dos israelitas. A presença da Arca da Aliança carregada pelos sacerdotes levitas foi central nesse ritual. Ela simbolizava a presença de Deus à frente do povo e reforçava a ideia de que o Senhor estava liderando a conquista e cumprindo as suas promessas. A marcha em silêncio, seguida do som das trombetas e do grito final, tinha um caráter espiritual e estratégico, transmitindo a dependência total de Israel no poder de Deus para vencer. A história da Arca da Aliança é muito maior do que isso. O relato mais antigo sobre ela remonta ao período em que o povo hebreu estava cativo no Egito, por volta de 1300 a.C. A história registrada no livro do Êxodo conta que Deus estabeleceu uma aliança com o povo através de Moisés aos pés do Monte Sinai. Como o livro do Êxodo foi escrito muito tempo após esses acontecimentos, alguns estudiosos sugerem que as primeiras histórias da trajetória hebraica podem ter sido elaboradas durante o cativeiro na Babilônia. Nessa visão, a arca não apenas simbolizava o favor divino, mas também era vista como um objeto dotado de poderes sobrenaturais. Por isso, só os sacerdotes levitas tinham permissão para entrar na tenda onde a arca era guardada. Mais tarde, nas batalhas pela reconquista da terra de Canaã, a Arca da Aliança era levada ao campo de batalha para encorajar os guerreiros e garantir vitórias. No livro de Samuel, o caráter sagrado da arca fica ainda mais evidente. Quando os filisteus a roubaram, acabaram sofrendo misteriosas punições, reforçando o poder divino associado a ela. Após o povo hebreu entrar na Terra Prometida, o rei Salomão, entre 970 e 931 a.C., ordenou a construção do Templo de Jerusalém para guardar a Arca da Aliança. Com o tempo, após a morte de Salomão, o reino se dividiu entre Judá e Israel, e o povo passou a enfrentar uma série de dominações estrangeiras, o que fez a localização da arca depender diretamente do destino do próprio povo. Quando os babilônios conquistaram Jerusalém em 586 a.C., o profeta Jeremias, segundo o livro dos Macabeus, teria escondido a arca no Monte Nebo, antes da destruição da cidade. Ainda assim, muitos acreditam que a arca pode ter sido levada como troféu pelos babilônios e o seu paradeiro se tornou um mistério. Quando os hebreus retornaram a Jerusalém em 539 a.C. e reconstruíram o templo, o local reservado para a arca permaneceu vazio, pois ela nunca mais foi encontrada. Nesse detalhe, foi notado pelo general romano Pompeu que, ao conquistar Jerusalém em 70 d.C., questionou os judeus sobre a razão de manterem uma sala vazia no templo. Após a tomada da cidade e a sua transformação na colônia romana Aedes Capitolina, a diáspora judaica se intensificou, perpetuando o mistério do paradeiro da arca. Durante as cruzadas no século XII, surgiram rumores de que a Ordem dos Templários teria resgatado a Arca da Aliança e outras relíquias, como o Santo Graal, guardando-as em segredo. No entanto, essas histórias nunca foram comprovadas e continuam como parte do misticismo em torno da arca. Existe um grupo religioso na Etiópia que afirma guardar a Arca da Aliança em segredo. Segundo a tradição desse grupo, os monges da igreja de Santa Maria de Sião receberam a arca diretamente das mãos de Menelik, filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá. Isso por volta de 950 a.C. Os monges dizem que a arca permanece oculta num templo e até hoje ninguém teve permissão para entrar e comprovar a sua existência, mantendo o mistério
intacto. Apesar da falta de evidências concretas, arqueólogos continuam a buscar a arca em Jerusalém e em outros lugares. Seja real ou uma lenda mítica, a arca representa um significado espiritual profundo, especialmente para judeus e cristãos. Para os cristãos católicos, a figura de Maria é considerada a arca da nova e eterna aliança, carregando simbolicamente o próprio Jesus, o que expressa a continuidade da devoção e do mistério que a arca representa. Por enquanto, o que se tem como certo é que a família de Arão foi a última a ter contato direto com a arca, mesmo nunca podendo abri-la. O que você acha dessa história? Escreva nos comentários o que você achou do tema. Gostaríamos de saber o que você pensa disso tudo. Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.